A Comissão de Minas e Energia da Câmara promove audiência pública na quinta-feira para discutir o reajuste nas tarifas de energia elétrica, autorizado pela ANEEL. Os critérios adotados pela agência estão sendo questionados dentro do Congresso, como conta agora o repórter João Vitor Rocha. A Agência Nacional de Energia Elétrica discute ainda neste mês a revisão das tarifas de energia de consumidores do Espírito Santo. A audiência pública, no dia 26, é parte do processo de análise de um possível aumento nas contas, o que sempre preocupa os consumidores. No Congresso, um projeto em análise tenta mudar este processo, considerado vital pelas distribuidoras. O texto tenta reverter um aumento de quase 25% nas contas no estado do Ceará. O reajuste veio após a volta da bandeira verde sem custos. Esta bandeira segue em vigor em maio. Para o coordenador do Núcleo de Energia da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, Joaquim Caldas Rolim de Oliveira, o aumento no estado foi bem acima do esperado pelo setor. Um reajuste de 25% é impensável. Como que vai ser assumido esse custo adicional pelo setor produtivo e pelo setor industrial? A presidente da Enel Ceará, Márcia Vieira Silva, disse na semana passada que a empresa segurou a alta de custos na pandemia para aliviar a situação dos consumidores. Em 21, nós não repassamos todo o reajuste para o consumidor, exatamente pela agência reguladora entender e ter essa conversa com todo o setor. O projeto mobiliza a cúpula da Câmara dos Deputados, onde ele tramita em regime de urgência. O objetivo é diminuir os impactos da inflação em ano eleitoral. Para Arthur Lira, presidente da Casa Legislativa, a decisão que vale para o Ceará também deveria valer para os outros estados. Entidades do setor apontam insegurança jurídica. Analistas estimam um efeito pequeno na inflação deste ano com a medida. O superintendente da gestão tarifária da ANEEL, Davi Antunes Lima, detalhou que, além dos impactos da pandemia, o setor elétrico acumula perdas dos anos anteriores e sofre agora com o aumento dos custos dos combustíveis e alta do dólar. Como se fosse, usando um termo mais popular, é como se fosse uma receita de bolo, né? Uma receita que a gente vai executar. Dependendo dos ingredientes que você recebe para fazer essa receita, o bolo pode ficar bom, pode ficar ruim, né? Então, se você recebe muita gordura, por exemplo, alguma coisa assim, e a receita está desequilibrada, vai ficar ruim, né? Então, quando a gente vai fazer o cálculo da tarifa, a gente está fazendo executando uma receita, fazendo uma comida, e ela tem saído ruim, tem saído salgada. O presidente da Comissão de Defesa dos Direitos dos Usuários do Serviço Público da OAB do Ceará, Flávio Aragão, afirma que o reajuste aprovado pela ANEEL feriu a Lei Geral das Agências Reguladoras. A atividade regulatória do Estado não serve apenas para primar pelos interesses e pela lisura das empresas concessionárias, mas sim, além disso, pela possibilidade dos usuários desse serviço essencial terem a continuidade do serviço e poderem pagar por este serviço. O ranking da tarifa residencial, elaborado pela própria ANEEL, mostra que a tarifa do Ceará é a 8ª mais cara do país, 10% maior que a média nacional. Ricardo Salles, a gente vem falando desse assunto aqui no Jornal da Manhã já há alguns dias, né? O brasileiro já com o bolso apertado não aguenta mais aumentos, ainda mais se não forem justos. Do que depende esse reajuste nas contas de energia? Quem define as taxas extras? Quem pode defender o consumidor nesse caso? Olha, Adriana, de fato há uma teoria no direito relativamente às agências regulatórias que chama-se teoria da captura. Quer dizer que quando as agências regulatórias, todas elas no mundo inteiro, isso é uma regra que se aplica a todas as agências. Quando ela é capturada, né, ela tem dentro do seu quadro de dirigentes pessoas que estão mais preocupadas no interesse do regulado, né, do que do consumidor,
né? O agente regulatório acaba ficando do lado daquele que ele tem que regular. Isso acontece, essa é uma preocupação que acontece no mundo inteiro. E por que ela acontece? Porque você tem que tomar cuidado para que, a pretexto de ter uma agência reguladora, que é uma boa ideia, você pode estar legitimando más decisões, né? O processo de composição das agências regulatórias no Brasil, desde a época do Fernando Henrique, quando ele foi criada a agência regulatória, é um processo ruim. É um processo ruim, cheio de conflitos de interesse, está lotado de gente em agências reguladoras por aí, lógico que não são todos, mas está lotado de gente com imensos conflitos de interesse, ou seja, pessoas que no passado defenderam os regulados, defenderam aqueles a quem incumpre fiscalizar. Então, esse é um ponto. De outro lado, realmente, os vários insumos do setor elétrico, assim como em outros setores, estão desequilibrados pelo dólar, né, pelo petróleo, etc. Mas aí traz uma outra preocupação. Por que nós temos no Brasil tantas usinas termoelétricas, uma vez que nós temos uma abundância de energia limpa possível, hidrelétrica, eólica e solar? O que acontece? Se enquanto não se modernizar a Lei Geral de Licenciamento Ambiental, tem muitas usinas fotovoltaicas, que são energias solares, usinas eólicas, né, as pás de vento, e hidrelétricas, ou PCHs, pequenas centrais hidrelétricas, que não saem do papel. Então nós temos que simplificar o modelo para ter mais oferta de energia limpa e com isso não ter que pagar a termoelétrica que fica lá nadando em dinheiro, porque você contrata aquela termoelétrica, esteja ela operando ou não. E como o custo dela está diretamente ligado ao dólar e ao petróleo, qualquer coisa que suba de dólar e petróleo sobe a termoelétrica. É mais ou menos isso que está acontecendo, o sistema é unificado, então nós precisamos rever o modelo. Tem um problema de modelo e de conduta. Amanda Klein, apesar de vigorar no Brasil agora a bandeira verde, nem por isso os brasileiros estão pagando mais barato pela conta, né? Não estão, Thiago. Isso é muito ruim, mas por outro lado, o que o parlamento e o governo propõem tem um nome simples, chama-se controle de preços. Isso acontece no ano eleitoral, não interessa ao governo e não interessa aos parlamentares também. Isso começou com o imbróglio no Ceará, de um aumento de 25% da conta da tarifa de luz, que obviamente é muito alta, da mesma forma que nós pagamos caro pela gasolina, mas isso tem um motivo. E não adianta tentar demonizar a agência reguladora. A agência regulatória, ela faz o seu papel, uma agência independente e que age de forma técnica. Ninguém quer repassar o aumento para o consumidor, mas os bolsonaristas, que supostamente são adeptos do liberalismo, a gente vê por essas e outras que não são, deveriam entender esse tipo de aumento, né? E não você tentar, na verdade, quando você tenta adiar, você só está empurrando com a barriga, você só está adiando, suspendendo esse aumento e postergando para o ano que vem, para o novo governo. É o jeito de não ter esse aumento da tarifa de luz, isso é repassado, obviamente, pela inflação, então se você postergar esse aumento na conta de luz, começa com a tarifa no Ceará, mas pode ser estendido, como o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, diz, para o país inteiro, você tem como reduzir ou deixar de aumentar tanto a inflação. Isso pode ter um impacto de quase 1 ponto percentual no IPCA, que é um índice oficial de inflação. Então, isso se chama controle de preço, foi feito no governo Dilma, a gente lembra disso quando ela segurou a conta de luz, né, o reajuste das tarifas do setor elétrico, aquilo desarranjou, desorganizou, desarrumou totalmente o setor elétrico, teve um peso, um impacto muito maior para frente, porque chegou uma hora que não foi possível segurar o preço, como não foi possível segurar a taxa de juros, isso tudo foi repassado para o consumidor, né? Houve um aumento absurdo das tarifas de energia, de outros preços controlados pelo governo, no que diz respeito à inflação, e depois dos juros também, e isso tem um impacto muito maior mais para frente no bolso do consumidor. Então, é segurar um aumento agora, que é necessário, que é de acordo com o que acontece com a livre flutuação dos preços dos mercados, e obviamente é ruim, ninguém gosta de aumento de preço, mas pode ter um impacto ainda maior mais para frente. Cris não estava concordando totalmente com a Amanda e o Salles falava em simplificar o modelo. Acha que essa discussão no Congresso pode ajudar positivamente nessas contas, especialmente a princípio no Ceará? Pode, obviamente que o Congresso tem essa função de fiscalizar o poder público e se a Assembleia Legislativa do Ceará
não estiver fazendo esse papel adequadamente, em nível federal isso pode ser feito sim. O que eu balançava a cabeça era justamente por essa tentativa de sempre colocar bolsonarista no meio da análise, é sempre uma polarização, e engraçado que esses colocam bolsonaristas, esses anti-bolsonaristas agora explícitos aí no discurso o tempo todo, eles esquecem que na época em que eles eram dilmistas e que agora são lulistas de novo, né? Na época em que eram dilmistas, ninguém fez esse esperneio dizendo que era ano eleitoral, quando a Dilma fez aquela barbaridade de segurar os preços da energia elétrica, que a gente já sabia que estouraria logo na sequência, e tão logo ela reassumiu o segundo mandato, já teve aquele estouro todo nas contas de luz, porque obviamente que o sistema ia quebrar com aquela medida eleitoreira banal, explícita da Dilma na época e que ninguém esperneou, né? Tem pontos corretos na análise dos dois, aí, a meu ver, da Amanda e do Ricardo Salles, mas eu queria me ater à questão das agências reguladoras. Estão sim aparelhadas, a gente está vendo isso de forma escancarada e não é só no setor de energia elétrica. Então, tudo isso precisa ser corrigido para que nós, consumidores, não sejamos sempre os mais prejudicados nessa história.